Existem centenas de Akuma no Mi no universo de One Piece, cada uma com os mais variados efeitos. Porém, algumas delas fogem completamente da realidade, tendo poderes tão absurdos que poderiam simplesmente acabar com toda a humanidade. Esse é o caso do poder de Dock Kill, a Akuma no Mi mais aterrorizante de One Piece. Então, se você quer saber tudo sobre essa fruta e esse personagem misterioso, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Enquanto caminhavam por Mock Town, Luffy, Zoro e Nami de repente se deparam com um homem muito doente, que cai de seu cavalo e começa a tossir sangue. Esse homem então pede ajuda ao Chapéu de Palha para colocá-lo em cima do cavalo novamente. Ele explica que está sempre doente e fraco, e com isso Zoro e Luffy o ajudam a subir, mas logo descobrem que até o cavalo é doente. E como agradecimento pela ajuda, o homem doente então oferece uma cesta de maçãs para eles, pedindo para que eles pegassem uma. Zoro imediatamente recusa, afinal eles nem conhecem aquele homem, mas Luffy rapidamente pega uma maçã e a come, deixando Zoro e Nami furiosos. De repente, então, no mesmo instante, uma explosão acontece em um estabelecimento ali perto, e um homem explica que 5 pessoas receberam maçãs e ao morderem elas, todos eles foram explodidos, o que faz Nami rapidamente correr até o Luffy e o fazer cuspir a maçã que ele comeu. Mas já era tarde demais, Luffy havia engolido, porém o homem doente do cavalo apenas disse para eles não se preocuparem, afinal Luffy não escolheu uma maçã errada, caso contrário ele já teria explodido também, dizendo que o Luffy realmente é sortudo enquanto vai embora em seu cavalo. E apesar desta apresentação e dele ser doente, não se engane, porque na verdade esse homem é Dock Kill, um dos capitães titânicos dos piratas do Barba Negra, sendo o capitão do 9º navio, e o usuário da Akuma no Mi mais mortal apresentada até o momento. Dock Kill foi um dos primeiros companheiros a se juntar ao Tete. Ele estava com Barba Negra desde antes, até mesmo indo com ele até Impel Down, onde libertaram vários prisioneiros que se tornaram seus companheiros. Assim como o resto de sua tripulação, Dock Kill acredita fortemente no destino, embora suas visões pareçam se concentrar mais na crença de fortuna e infortúnio. Ele também parece notar quando as pessoas têm sorte ou azar, e elogia aqueles com sorte, enquanto tem pena daqueles azarados. Esse é um dos motivos pelo qual ele estava entregando maçãs com explosivos para as pessoas, enquanto algumas delas eram apenas maçãs comuns. E apesar de possuir uma doença crônica, o Dock Kill ainda assim tem uma destreza física sobre-humana, como visto quando em Marineford ele foi capaz de ferir brutalmente o Barba Branca com a sua foice. Ele empunha sua grande foice com apenas um braço e também ataca consecutivamente com grande velocidade. Além disso, ele também demonstrou ter uma resistência extraordinária. Ele resistiu a uma onda de choque da Gura Gura no Mi do Barba Branca, embora não tenha sido um golpe direto. E mais tarde, ele recebeu um golpe direto da onda de choque do Sengoku na sua forma Buda, e mesmo assim, ainda se levantou. Mas a verdade é que o real poder de Dock Kill está na sua Akuma no Mi, a Shiko Shiko no Mi, a fruta da doença, que inclusive pode ser a razão pela qual ele é tão doente, já que já vimos que várias Akuma no Mi possuem efeitos colaterais, e a Shiko Shiko no Mi, como sendo a própria fruta da doença, pode tornar seu usuário extremamente doente como consequência, afinal é um poder extremamente mortal. No capítulo 1063, vemos o uso dessa fruta pela primeira vez. Após saírem de Wano, os piratas Hertz do Law se deparam com Barba Negra e sua tripulação. E mesmo dentro de seu submarino, Dock Kill consegue infectar Law com uma doença usando os poderes de sua fruta, fazendo com que Law se transformasse em uma mulher.
Com isso, percebemos que a Shiko Shiko no Mi permite que o usuário crie doenças que podem infectar um oponente. As doenças podem assumir muitas formas e ter efeitos variados, como uma que transforma homens em mulheres. Elas também podem ser contagiosas, já que todos os outros companheiros do Lau também foram infectados pela doença após entrarem em contato com o Lau e irem passando um para o outro por meio do contato. O alcance efetivo desse poder parece bastante grande, já que Lau e sua tripulação foram afetados mesmo dentro de seu submarino depois de descer muito abaixo no oceano. Ou seja, a doença que Doc Kill cria pode ser espalhada pelo ar, e ele nem precisa entrar em contato com o oponente para conseguir o infectar, o que torna o seu poder muito perigoso. Mas o que realmente assusta nesta fruta é a sua capacidade de criar vários tipos de doenças. Como essa é a própria fruta da doença, ela na teoria é capaz de criar qualquer tipo, e já vimos várias doenças ao longo da história de One Piece. Vimos a doença dos 5 dias que a Nami pegou em Little Garden e que fez ela ficar muito mal, com febre, desmaios repentinos e dores de cabeça. E ainda essa doença iria tirar sua vida se ela não fosse curada rapidamente pela doutora Kureha. Vimos também a febre das árvores, que é uma doença letal, altamente contagiosa e capaz de afetar grande parte da vegetação de um determinado local. Uma pessoa pode contrair essa doença ao consumir um produto infectado, e o único sintoma conhecido é o aparecimento de manchas escuras no corpo, que no fim tira a vida do infectado, e tem uma taxa de mortalidade de 90%. Vimos também a síndrome do chumbo branco, que espalha manchas brancas pela pele do infectado, os envelhecendo até a morte. E não existe nenhuma cura atualmente para essa síndrome, a não ser uma operação usando a Ope Ope no Mi. Por causa disso, Trafalgar Law é o único sobrevivente conhecido da doença. Também existe a múmia, um vírus artificial extremamente contagioso criado por Queen. Ele infecta a pele do seu alvo e qualquer um que entrar em contato com o infectado também adquire o vírus, tendo febre alta e sangramento, até atingir o estágio final do vírus, fazendo as pessoas ficarem secas e enrugadas, assim como uma múmia. Depois disso, elas se tornam como zumbis e sentem uma dor eterna. Além desse, o Queen também criou outro vírus, o Oni de Gelo. O sintoma primário desse vírus é o crescimento gradual de gelo sobre o corpo da vítima, junto com uma sensação de frio extremo. O gelo assume uma forma demoníaca, formando um par de chifres e presas afiadas na cabeça e na boca da vítima. E quando o gelo termina de cobrir todo o seu corpo, a vítima perde o senso de raciocínio e entra em um estado de frênese, atacando todos ao seu redor. Nesse estado, eles também recebem um aumento na força física e na sua durabilidade. Porém, dentro de 1 hora da infecção inicial, a vítima perde a vida devido ao excesso de tensão em seu corpo. Vimos também a doença das escamas de safira, uma doença rara que faz com que pedras semelhantes a safira cresçam na pele da vítima e continuam crescendo sempre que ela se expõe à luz natural do sol, o que acaba fazendo crescer tanto as escamas que preenche completamente o corpo do infectado, tirando a sua vida no fim. E é claro que não podemos esquecer da doença sem nome de Barba Branca, que fez o homem mais forte do mundo ficar debilitado e precisando de cuidados a praticamente todo instante, até mesmo estando incubado em máquinas. E também a doença que fez o rei dos piratas se aposentar, e que não tinha cura, e no fim iria tirar sua vida em alguns anos. Com isso, percebemos que as doenças são uma das maiores pragas de One Piece. Não importa quão forte é o personagem, eles sempre são frágeis contra doenças, e a maioria delas que apareceu na história são completamente difíceis de curar ou até mesmo impossíveis. A doença do Roger era incurável e iria tirar sua vida muito em breve, o que fez ele largar sua tripulação e ir viver o seu último ano.
Barba Branca também, que era um homem extremamente resistente, ainda assim ficou debilitado. Então, se Doc Kill é capaz de criar qualquer uma dessas doenças com sua fruta e uma outra variedade muito maior, e ainda pode infectar sem nem mesmo se aproximar do seu oponente, apenas espalhando o vírus pelo ar, isso torna sua fruta um desastre natural. Alguns dos maiores desastres que tivemos em nosso mundo foram causadas por doenças infecciosas que foram se espalhando para boa parte da população, e Doc Kill tem o poder de fazer isso. Até agora ele apenas usou sua fruta para transformar o Lau em mulher, o que mostra que sua fruta permite manipulações corporais muito semelhante à fruta dos hormônios de Vankov, que pode trocar o gênero das pessoas. Geralmente em One Piece temos frutas com poderes muito semelhantes, mas que mesmo assim uma delas acaba sendo muito mais poderosa. Por exemplo, a fruta da neve da Monet e a fruta do frio do Kuzan. Apesar de serem poderes semelhantes, a do Kuzan é muito superior. A fruta do fogo do Sabo e a fruta do magma do Akainu também seguem o mesmo padrão, com a do magma do Akainu sendo muito mais forte. E agora a fruta da doença de Doc Kill parece ser uma versão aprimorada da fruta dos hormônios de Vankov, o que também o permitirá fazer modificações corporais em sua vítima com seu vírus e suas doenças. No fim, esta fruta será um grande problema, podendo criar uma epidemia em One Piece, ou infectando pessoas com doenças até o momento incuráveis, como a do Roger, por exemplo, que pode tirar a vida de qualquer um. Porém, vimos por meio do Lau que ao elevar o seu Haki, é possível anular os efeitos da doença em seu próprio corpo, deixando alguns personagens com Hakis poderosos um pouco imunes a essa fruta. Mas nada garante que Doc Kill não tenha uma doença que burle isso. Além disso, isso também não impede uma epidemia, espalhando a doença para uma grande massa de pessoas que nem mesmo conseguem manejar o Haki. E mesmo que algum médico consiga criar uma cura para uma de suas doenças, ele apenas precisará criar outra, sendo impossível parar completamente a sua transmissão. E como Doc Kill é o médico da tripulação de Barba Negra, com certeza o seu oponente será o Chopper, que terá que cumprir seu grande sonho para vencer o vilão: criar a cura para todas as doenças. Assim, Chopper conseguirá anular todos os efeitos de Doc Kill. Não importa qual doença ele crie, ou quão letal ela seja, Chopper ainda assim estará preparado para vencê-lo. Mas enquanto esta cura não existe, isso torna o poder de Doc Kill uma das armas mais assustadoras e destrutivas de One Piece, um poder que nem mesmo o Rei dos Piratas foi capaz de suportar.